Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje eu tenho aqui no estúdio o Dr. Lucas Belo, nosso convidado. Ele que é pneumologista e especialista em medicina do sono. Formado aí há cerca de 40 anos, né? Isso mesmo. Dr. Lucas. Já tem bastante experiência nesse assunto. A Unimed Cuiabá, você pertence à Unimed também, né? Um dos cooperados da Unimed, né? A Unimed Cuiabá tem lá o projeto Aquarela, e dentro do projeto Aquarela eles têm um tratamento do tabagismo, né? Tua especialidade maior é a medicina do sono, mas atua também nesse segmento do tabagismo lá através da Unimed? Sim. Bom, em primeiro lugar, quero dar um alô para todos que estão nos assistindo, dizer que é uma satisfação poder estar aqui no seu programa, tá? Poder estar participando desse projeto, que todas as ações que venham colaborar para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a saúde da população, elas são muito bem-vindas, tá? E nessa questão do tabagismo, é muito importante a gente atuar na prevenção e também no tratamento, porque se sabe que existe uma série de doenças que estão relacionadas ao hábito do tabagismo. E se você conseguir diminuir o número de pessoas fumando, você vai ter repercussão a curto, médio e longo prazo. Então, nesse sentido, esse empenho da Unimed de poder ajudar as pessoas a conseguir parar de fumar é bastante importante. Então, a Unimed mantém um núcleo de tratamento de tabagismo que tem resultados muito animadores. Muitas pessoas já conseguiram parar de fumar por conta desse tratamento que é feito lá nesse setor. No Brasil, inclusive, fumar hoje é até complicado, né? Porque não tem local nenhum que seja permitido o uso do cigarro. Quando eu era jovem, lá para minha adolescência, a propaganda do cigarro, ela era muito forte, ela rodava o dia inteiro na televisão, era associado com prazer, com sucesso, e a maioria das pessoas fumavam. Então, o jovem, ele chegava na adolescência, ele praticamente não escapava, né? Era um percentual muito grande da população fumante. Com a proibição no Brasil, principalmente da propaganda, se reduziu muito, né? Nós conseguimos chegar num número bastante interessante, com poucos jovens fumando, né? Poucos jovens entrando na adolescência e viciando no cigarro. O que vicia no cigarro é a nicotina, né, doutor? Sim, com certeza. Nós temos que louvar, porque foi feito um esforço muito grande dos órgãos governamentais no sentido de proibir a propaganda do cigarro e uma série de outras ações que permitiram com que uma conscientização maior das pessoas sobre os malefícios do cigarro, tá? E houve uma redução muito significativa do número de pessoas fumando. No Brasil, né? No Brasil. Você pega outros países aí que quando você viaja, você vai para a Itália, por exemplo, lá é muita gente fumando. Na China, então, nem se fala. Muita gente, né? É verdade. Os países árabes também, o hábito do cigarro ainda é muito forte, muito enraizado. Então, a proibição da propaganda e também a restrição dos espaços onde é permitido fumar, isso, junto com uma série de medidas de educação, fizeram com que realmente reduzisse de uma forma significativa o número de pessoas fumando. O que é muito bom, se você pensar assim, a médio e longo prazo, nós vamos ter uma redução das doenças que estão relacionadas ao tabagismo. Nós sabemos que as pessoas que fumam têm um risco maior de desenvolver uma série de doenças respiratórias e também doenças cardiovasculares e diversos tipos de câncer. Então, se você conseguir reduzir o número de fumantes, você vai reduzir o número de pessoas que vão ser acometidas por essas doenças. Você vê que a propaganda subliminar, ela está embutida nos filmes de Hollywood até hoje, né? Você pega filmes atuais aí, não se tirou o cigarro das telas, né? Isso foi uma
das estratégias que Esse é o a lobby indústria do setor tabaco, a indústria do tabaco tabagista. é uma indústria muito poderosa, né? Então ela usou o cinema, foi muito utilizado como uma forma de você propagar o cigarro, né? Existem cenas assim famosas do cinema onde tem a pessoa fumando e isso acabava influenciou toda uma geração, como você falou, né? Eu mesmo fui um dos influenciados. Quando nós éramos jovens, né? Então era bonito fumar, né? Então a pessoa que não fumava era até de uma certa forma discriminada, porque não fazia parte daquele grupo, né? E eu lembro que quando eu era criança, olha só que ponto que chega até o desconhecimento das pessoas. Eu lembro que quando eu era criança, era comum os adultos pedirem para as crianças assim, olha, vai lá, pega um cigarro para mim, mas já traga aceso. Acende o cigarro. Acende o cigarro lá para mim e já me traga o cigarro aceso. Você imagina hoje, com o conhecimento que nós temos, alguém falar isso para uma criança, vai preso. Você já fumou, não? Eu fumei assim na época de faculdade, assim, então era bonito, né? Todo mundo fumando pra ali. se autoafirmar, todo mundo acabava Aí fumando. a gente fumava assim, mas não gostou não dei sequência. Não deu certo com o cigarro. Não dei sequência ao vício. Sorte sua. Ainda bem. Porque vicia muito. E outra coisa, né? A gente que acompanha, a gente vê assim a dificuldade que muitas pessoas têm para conseguir largar o cigarro, mesmo sabendo do prejuízo para a saúde, mesmo já às vezes tendo alguma doença instalada, doença que a gente chama tabaco relacionada, ou seja, doença que foi provocada ou foi agravada pelo fato da pessoa ser fumante. Mesmo assim, às vezes as pessoas têm dificuldade para parar de fumar. E aí vem o projeto da Unimed, que eu acho muito interessante, porque não basta simplesmente você pegar uma medicação e tomar um remédio. Só esse remédio não vai fazer você parar de fumar. Você tem que ter todo um tratamento, a gente chama de uma terapia cognitivo-comportamental. Então, é um grupo de profissionais da área de saúde, aí você vai incluir médico, enfermeiro, um psicólogo, um fisioterapeuta, nutricionista, um preparador físico, terapeuta ocupacional. Todas essas pessoas juntas, elas vão contribuir para que realmente o fumante tenha condições de largar o cigarro e ter uma melhor qualidade de vida e ter uma melhor saúde. Por que é tão difícil abandonar o vício do cigarro? Eu já ouvi até médico dizer que o vício do cigarro ele chega a ser até maior do que o vício, por exemplo, em cocaína. Existe uma série de fatores, né? Não é só a questão do hábito, porque o hábito também é algo muito forte. As pessoas, ao longo da vida, vão criando certas rotinas, e no caso do cigarro, elas vão criando certas associações que depois têm dificuldade de quebrar. Por exemplo, as pessoas associam o cigarro com o cafezinho. Então, ele vai lá, ele toma um cafezinho e ele precisa fumar depois do café. Ou então associa o cigarro com a bebida. Ele vai tomar um copinho de cerveja, tem que fumar junto com a cerveja. Ou então ele associa o cigarro com como se fosse um calmante. Então ele passa por uma situação de ansiedade, um estresse, ele precisa fumar para poder se sentir mais calmo. Então essas situações... Tudo isso são associações. São associações. E nós temos também a questão química, né? Porque o cigarro, o que causa a dependência química é a nicotina. Então, a nicotina, ela é uma droga poderosa. Para você ter uma ideia, alguns segundos depois de uma tragada, ela já está presente no sistema nervoso central e já está fazendo o efeito que ela costuma fazer. Então, é uma droga, entre aspas, né? É uma droga que ela é socialmente, mais aceita, vamos dizer assim. É uma droga que a pessoa pode controlar a dosagem dessa droga que ela vai administrando e ela dá uma sensação de bem-estar para o fumante. Então, para muitas pessoas, é difícil quebrar essa dependência da nicotina. É possível, mas alguns têm mais dificuldade do que outros. Então, por isso que acaba viciando. Tá? Então, as pessoas têm dificuldade de ficar sem cigarro. E muitas vezes, eu tenho paciente, por exemplo, que parou de viajar porque ele não consegue ficar
sem a nicotina durante o período que ele tem que ir para o aeroporto, daí o período do voo, daí tem uma conexão. Ele fala, 3, 4, 5 horas. Ele fala assim, doutor, eu não consigo ficar esse tempo sem fumar. Viagem internacional, então, não vai, não viaja mais. Manda a mulher sozinha e fica em casa. E é um tempo considerável, né? Se um voo daqui para São Paulo, o sujeito vai ficar pelo menos 4 horas. É umas 3 horas, mais ou menos, né? Umas 3. No desembarque é mais rápido, né? Mas é por aí. É verdade. 3 horas de abstinência já dá problema. E essa dependência química à nicotina, ela é muito variável, né? Tem pessoas que têm uma dependência muito alta, outras nem tanto, né? Mas isso é perfeitamente controlável quando se faz um tratamento para a pessoa parar de fumar. Por quê? Porque existe a possibilidade de você fazer uma reposição dessa nicotina com doses controladas de nicotina, que podem ser administradas através de adesivos de nicotina, através de uma pastilha ou através de um chiclete. Só não é recomendável que essa reposição de nicotina seja feita através de cigarro eletrônico. Por quê? Porque aí você não quebra aquele hábito de levar na boca, e que isso tem que ser quebrado também, porque o fumante, ele tem também a questão da oralidade. O que é a oralidade? É a necessidade de ter algo na boca para se sentir satisfeito. Então a gente brinca assim que o cigarro para o fumante já começa lá na amamentação, né? É a chupeta do adulto. É a chupeta do adulto, né? Mas isso também tem formas de você lidar com essa situação. Então, eu sempre sugiro, quando o paciente para de fumar, que ele tenha algo por perto que possa colocar na boca que não seja comida. Porque se cada vez que der vontade de fumar, ele for lá e comer um docinho, um salgadinho, ele vai engordar muito. Vai virar diabetes? Então, ele tem que pôr alguma coisa na boca. Por exemplo, toma um pouquinho d'água, mascar um palito, mascar um cravo, um gengibre. Tem pessoas que fazem cigarrinhos de cenoura, por exemplo. Cenoura, né? Então, já ouvi falar. Aí ele guarda aqui no bolso, às vezes guarda até na caixinha, como se fosse, né? Deu vontade de fumar, ele pega ali, fica com aquele cigarrinho de cenoura, ou então comendo a cenoura. Comendo a cenoura. Parece bobagem, parece brincadeira, mas funciona. E ajuda a enganar um pouco o cérebro para não ter aquela vontade de fumar. E existe também a possibilidade de se usar alguns medicamentos, em alguns casos, são usados os remédios para ajudar nesse processo de parar de fumar. Mas, muito importante, existem etapas nesse processo de fumar, certo? E uma etapa muito importante que eu vejo, a gente chama de contemplação, é quando a pessoa começa a pensar na possibilidade de parar de fumar. Porque se a pessoa não está nem aí para parar de fumar, se ela ainda não está preocupada com os problemas que o cigarro vai causar na saúde dela, é muito difícil você chegar e falar assim, olha, vamos parar de fumar. Não tem tratamento de jeito. Então, quando a pessoa já começa a aventar a possibilidade, quando ela começa a vislumbrar uma velhice melhor, quando ela começa a ver um futuro melhor, uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na saúde, né? uma condição física melhor, ela começa a se motivar. Eu sempre falo para os pacientes, o que leva a gente para frente é a motivação. É quando você está motivado, você corre atrás. Então, se a pessoa estiver motivada para parar de fumar, aí fica mais fácil do profissional de saúde ajudar. A dificuldade acontece quando, às vezes, chega um paciente lá, daí ele fala assim, não, eu vim aqui porque a minha esposa quer que eu pare de fumar. Daí eu pergunto, mas e você quer parar? Porque se a pessoa não quer, daí fica difícil, né? Então, todos nós, como profissional de saúde, não só o pneumologia... A maioria não quer. Não digo que a maioria não quer, é que às vezes a pessoa não pensou na possibilidade, né? Ou então, mas quando não foi ela que pensou, foi a esposa que sugeriu. Aí fica mais difícil, né? Porque daí não é algo que vem de dentro dele, ele não está motivado. Mas aí você inicia um tratamento para o paciente desse ou não? Você falou, volta no momento que você decidir. Veja só, então assim, a gente tem que, com o bom da vida é que a gente, com o tempo, a gente vai adquirindo uma certa sabedoria, né? A gente vai adquirindo mais experiência de lidar com as situações.
Eu vou só te dar um exemplo que assim, a gente tem também tem que ter um pouco de sensibilidade para ver. O médico não pode ser assim pegar muito pesado com o paciente. Em certas situações a gente até releva um pouquinho para você conquistar o paciente e depois você poder ajudá-lo. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez me procurou uma pessoa, uma senhora de meia idade, que queria parar de fumar. Essa senhora tinha acabado de separar, filhos pequenos e acabado de perder o emprego. E a situação dela estava totalmente... endividada. E queria parar de fumar. Eu já sei o que você falou para ela. Fuma, minha querida. Não, continua fumando até você ajeitar a sua vida. Não foi bem assim. Não, foi mais ou menos, não foi bem assim. Eu falei assim, olha, vamos ser assim, vamos organizar as coisas aqui. Fazer um planejamento. Ela estava passando por um processo de uma depressão. Então a gente vai cuidando, você vai acompanhando e aí com isso, a cada visita que ela fazia ao consultório, a gente trabalhava um pouquinho, conversava um pouquinho aqui e ali. Então até que chega no momento que você percebe que a pessoa está motivada e aí é o momento da ação, né? Porque dentro desse processo que eu falei de parar de fumar, são etapas. Então você tem a etapa contemplativa, que ele está pensando na possibilidade de parar. Quando ele começa a pensar, existe uma etapa de preparação. E aí sim nós vamos ter a etapa da ação. Qual é a ação? A ação é parar de fumar. E depois que parou, não pode mais fumar de novo. Por quê? Porque aí tem a recaída. É igual ao alcoólico? Não pode dar o primeiro gole. Um gole já era. No caso do ex-fumante, não pode dar a primeira tragada. É a mesma coisa. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de citar, né, nas consultas. Eu tenho um paciente que fazia 30 anos que não fumava. 30 anos. 30? 30. Daí ele foi numa pescaria com os amigos e como tinha muito mosquito, estavam acendendo cigarro para fumaça para espantar mosquito. E ele resolveu acender um cigarro para ajudar ali a espantar. Ele voltou da pescaria fumando 2 carteiras de cigarro por dia. Então, a memória do vício é algo que fica. Então, a pessoa não pode ter o que eu chamo daquele momento de bobeira. Deu vontade de fumar, sai de perto. Depois que parou, não pode dar a primeira tragada. Se der, corre o risco de voltar a fumar tudo de novo, o que é uma pena. Porque acontece com a maioria? É comum. Que tem a recaída, acaba voltando? É comum haver recaídas, né? Então, já sabendo disso, quando a gente faz um preparo, a gente já orienta a pessoa para prevenção de recaída. Então, o que é a recaída? A recaída é aquele momento em que a pessoa tem um desejo enorme de fumar. Então, ela está num ambiente, de repente tem alguém fumando, dá uma vontade enorme de fumar. Se ela não fizer um controle daquele momento, ela vai fumar. E se ela fumar, não é Aí, aonde passa um boi, passa uma boiada. Volta. Então a gente tem estratégias de como lidar com isso, né? Como, por exemplo, tomar um pouco d'água. Deu vontade de fumar, vai lá, toma um pouquinho d'água, põe uma balinha na boca e sai de perto de quem está fumando, porque senão a vontade é grande. O senhor citou o cigarro eletrônico lá no começo e eu vou lhe confessar que eu consegui largar o cigarro, mas eu caí na cilada do cigarro eletrônico. E eu queria que se fizesse um comparativo dos malefícios do cigarro convencional. Quais são as principais doenças geradas pelo uso contínuo do cigarro e também o que já se tem de estudos hoje do cigarro eletrônico, que a juventude está entrando de sola nesse artigo. É muito bom de tocar nesse assunto, por quê? Porque o cigarro eletrônico, ele vem assim como se fosse uma modernidade, como se fosse algo bonito, né? Algo assim mais aceito, porque ele não tem aquele cheiro horrível que tem do cigarro convencional, né? E muitas vezes até tem um cheiro aromatizante, né? Tanto que se vê aí hoje pessoas que não fumam, nunca fumaram cigarro e estão brincando com o cigarro eletrônico. Porém, o que acontece esses cigarros, eles estão usando cigarros dentro do componente ali que estão usando nicotina, que é a nicotina que causa o vício, né? E o cigarro eletrônico, ele tem, o que ele tem? Ele tem uma câmara de combustão onde é feita a formação do vapor.
certo? E na composição dele, ele tem nicotina e ele tem solventes. Então A glicerina? São alguns como propileno glicol, né? Então são substâncias que são por ocasião da combustão, ele entra naquela névoa e ele em contato com a via respiratória pode causar um processo inflamatório e pode causar até casos graves de pneumonia com fibrose pulmonar, insuficiência respiratória e morte. Inclusive casos assim de intoxicação relativamente aguda, né? Já tem vários casos relatados na literatura de pessoas que morreram por conta do uso de cigarro eletrônico. Então a gente sabe que não é algo assim inocente, né? E a gente hoje tem uma preocupação muito grande. Por quê? Porque os adolescentes estão caminhando muito por essa linha do cigarro eletrônico. Né? Porque, como eu falei, dá a impressão que é algo moderno, assim, algo que é mais aceito pela sociedade, mas ele tem os prejuízos. Numa pesquisa que foi feita há cerca de 2, 3 anos, mostrou que aqui na região centro-oeste, nos escolares dos adolescentes, aqui foi onde teve a maior incidência de pessoas que já experimentaram cigarro eletrônico. Cerca de 24% dos estudantes, tanto de escola pública como de escola privada, já tinham experimentado cigarro eletrônico. Então, realmente, assim, E se tiver nicotina no cigarro eletrônico, ele vai viciar. Vai viciar. E se usa nicotina, né? Se usa muito nicotina no cigarro eletrônico. Existe o cigarro eletrônico que zero de nicotina, né? E tem o com nicotina. Se ele usar com nicotina, isso fatalmente ele vai se tornar viciado. Vai viciar sim. E aí vai estar exposto às mesmas doenças do cigarro convencional. E algumas extras, como por exemplo, essa deposição dessas gotículas de gordura pode depositar no pulmão e causar uma fibrose pulmonar com a pessoa ficar inválida, ficar com sérias dificuldades para poder exercer suas atividades do dia a dia. Quanto tempo de uso já pode ocasionar essa fibrose? A fibrose ela demanda algum tempo, né? Mas uma reação aguda, um processo inflamatório agudo, isso é questão de semanas já é possível de provocar. E se percebe isso naturalmente, que você está com esse problema? Ou o problema está lá e você nem percebe? A pessoa vai começar a ter sintomas, né? Quais são os sintomas? Tosse, a presença de secreção, uma dificuldade na respiração, às vezes algum barulho, quando ela respira, começa a fazer algum barulho aqui no peito, né? E aí ela vai buscar ajuda e o médico vai fazer esse diagnóstico. Né? Quais os exames que te dão esse diagnóstico? Você consegue afirmar, você está com tal problema ocasionado por isso? Normalmente, quando a pessoa é fumante, além da avaliação clínica que nós fazemos, né, a conversa, o exame físico, são feitos assim, inicialmente são feitos 2 exames. Um raio-x de tórax, e também é feito um exame chamado espirometria. Essa espirometria é um aparelho que nós temos e onde a pessoa respira, faz várias manobras respiratórias para avaliar como está a respiração. Quando houver necessidade, também pode ser feita uma tomografia computadorizada para avaliar algum aspecto do pulmão com mais detalhes. Baseado nesses exames, a gente consegue ter um diagnóstico melhor para ver qual a conduta que vai precisar ser tomada com relação a esse paciente. Aí você pega um paciente, por exemplo, que fumou durante 30, 40 anos e ele faz esse raio-x, dá lá uma fotografia até razoável, bonita, né? Como se fosse um pulmão limpo. Aí você faz o exame, espirometria, e a pessoa passa no teste da espirometria, está com uma média boa lá. E o porquê que ele, vamos dizer assim, que ele passa nessa prova aí, mesmo tendo fumado 30 anos, 40 anos? Bom, isso acontece. Tabagismo, tá? ele influencia de forma diferente cada indivíduo? Sim, cada pessoa é um ser individual. Então, o que pode acontecer com um, pode não acontecer com o outro. O que a gente usa são as estatísticas que representa o que acontece com a maioria. Com a maioria. Então, nós sabemos que a maioria das pessoas que fumam vão ter problemas respiratórios. Tá? Vão ter também problemas cardiovasculares.
vão ter uma incidência maior de infarto, uma incidência maior de acidente vascular cerebral, vão ter uma incidência maior de câncer, câncer de boca, câncer de garganta, câncer de pulmão, câncer de bexiga, tá? Câncer de fígado, no caso das mulheres, câncer ginecológico. Então, existe, isso já está bem documentado, uma relação entre o fato da pessoa fumar e a incidência de certas doenças que são chamadas tabaco relacionadas. O que acontece é que, às vezes, como você falou, a pessoa pode estar com o pulmão relativamente preservado, mas de repente aquele cigarro está produzindo lesão em outro local. Nas artérias. Pode estar produzindo na artéria, pode estar já com uma insuficiência coronariana, que está favorecendo o aparecimento do infarto. Ele pode estar com sintomas alérgicos também. Esse paciente, de repente, pode também estar... Outra coisa que o cigarro provoca muito também é muita irritação de garganta. Então, é muito comum as pessoas que roncam, as pessoas que fumam, elas têm uma chance maior de roncar quando dorme, né? A hora que dorme, a garganta fecha e a pessoa começa a fazer aquele barulho desagradável, que é o ronco, que é algo até perigoso, porque quem ronca pode até ter problemas, uma outra doença chamada apneia do sono. Deixa para falar isso no próximo bloco, porque como você é especialista em medicina do sono, nós vamos reservar o bloco seguinte para falar sobre esse assunto. Com certeza você tem em casa alguém que você não consegue dormir ao lado dessa pessoa, porque a pessoa ronca demais, né? Mas vamos deixar finalizar aqui o assunto do tabagismo. Na sequência a gente vem com o assunto do sono, que é um problema muito grave, né? Afeta que percentual da população hoje? Estima-se que cerca de 1/3 da população adulta sofre de apneia do sono. 1/3? 1/3. É muita gente, hein? Muita gente. Para fechar o tabagismo aqui, o cigarro eletrônico ele foi proibido. A comercialização no Brasil, né? A Anvisa não autorizou, não aprovou, mas o mercado, o câmbio, né? O paralelo está aí, né? Você consegue comprar em qualquer lugar do Brasil que você vá, você consegue comprar o cigarro eletrônico. E a juventude está entrando de sola nisso aí. Uma coisa que veio, como você disse no início lá, ele veio para resgatar, ele foi criado para resgatar os fumantes de cigarro que queriam parar ou que já tinham parado, estavam parando, né? Ele veio para isso, a ideia original, mas hoje ele é porta de entrada da juventude, né? Sim. Inclusive, infelizmente, o número de jovens que estão fumando o cigarro convencional aumentou por conta do cigarro eletrônico. Começou pelo cigarro eletrônico? Exatamente. Aí começa a criar aquela dependência da nicotina e muitas vezes até por uma questão às vezes de preço, às vezes vai para o cigarro convencional, que é mais barato. Ou não tem, acabou dele naquela hora ali, está sem bateria, sei lá, e ele pega e compra um cigarro. Exatamente. E ele já está viciado na nicotina, já era. A nicotina é altamente viciante. E aí aí ele gera um outro problema, né? Quer dizer, vai ficar na dependência daquele cigarro convencional. E só medicamento não resolve? Só a chance da pessoa parar de fumar somente com remédio é pequena. Então, de 20% a 30% das pessoas conseguem parar só com... que querer, ou tem que adoecer. Aí a pessoa assusta e para. Existem... quando você vai fazer uma estratégia para a pessoa parar de fumar, tem duas maneiras de você fazer isso. Ela pode ser uma parada abrupta ou uma parada programada. Então, a parada abrupta qual que é? É aquela pessoa que você conversa com ela, ela decide, não, eu não vou mais fumar. Agora acabou. Ela sai do seu consultório, joga a carteira de cigarro no lixo e nunca mais fuma. Tá? Que são pessoas... Até o dia que ela vai pescar e vai espantar os mosquitos. Costuma-se dizer, as pessoas usam o termo assim, não, a pessoa teve uma opinião. Né? Então, quer dizer, foi de opinião, realmente. E nesse caso, assim, quando a pessoa tem essa parada abrupta, a chance de recidiva ela é bem menor, porque assim, é uma decisão tomada pela pessoa
e que dificilmente ela volta atrás. Pessoa de opinião. De opinião. Ainda bem para os consultórios que não todas as pessoas têm opinião, né? Você precisa de ajuda. Já pensou? Existem pessoas, por exemplo, que não conseguem fazer essa parada abrupta. Então a gente faz uma parada daí programada. A gente vai diminuindo a quantidade de cigarros aos poucos, mas sempre tendo já uma data limite, porque senão fica que nem aquela história do regime, né? Segunda-feira eu vou começar a minha dieta e segunda-feira eu vou começar a fazer atividade física e acaba indo e acaba nunca acontecendo. Tem aquele que fala assim, eu fumo só quando eu bebo e começa a falar, não vou parar, mas toda vez que eu beber eu vou fumar. Esse também não vai parar nunca. Aí a gente tem uma situação um pouquinho diferente, né? Por exemplo, aquelas pessoas que são os chamados fumantes eventuais, são pessoas que não chegaram a desenvolver o vício ou a dependência à nicotina. Então são pessoas que assim, eles não sentem a necessidade da nicotina no dia a dia deles. Então, de vez em quando ele vai numa festa, tem lá, ele bebe e ele acaba fumando. Mas essa pessoa, ela não é viciada. Então, por isso que ela consegue mesmo fazendo uso, por isso que ela vamos esporádico, dizer assim, esporádico por anos. Às vezes ela não vicia. Ela acaba não viciando, porque ela não dá continuidade. Então ela acaba não viciando. Então, por isso, mas isso não é exemplo, sabe? Isso não deve servir como modelo. É porque a maioria vicia, né? A maioria vicia, né? É igual aquela história assim, né? Às vezes e não vai muito tempo, né? Acho que 2, 3 meses de uso já foi. Já é capaz de viciar. A gente não pode pegar as exceções e usar isso como modelo, né? Então a gente às vezes escuta falar assim, meu avô, ele fumou a vida inteira, morreu ele bebia o tempo todo, morreu com 90 anos. Eu falo assim, bom, se ele não fumasse nem bebesse, talvez vivesse até os 150. Vai saber. Pois é. Né? Então não dá para a gente pegar as exceções como regra. Como regra. Né? Tem que seguir uma estatística. Obrigado, Dr. Lucas, por nos esclarecer mais sobre esse assunto. Intervalo rapidão. No próximo bloco a gente volta com o Dr. Lucas, porque ele tem a clínica do sono, né? Tem mais 2 médicos junto com você na clínica? Sim. Quais são? Vamos falar eles? Dr. Augusto Saldanha e Dr. Ronaldo Barros. Ronaldo Barros. São 3 médicos lá na clínica do sono. Fica lá no Jardim Cuiabá. Jardim Cuiabá. Né? Então daqui a pouco vamos falar sobre a medicina do sono, que é a especialidade do pneumologista que está aqui conosco, o Dr. Lucas Belo. Até já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Lucas Belo, ele que é pneumologista e especialista em medicina do sono. Inclusive lá no Jardim Cuiabá tem a clínica que ele atua, que é a clínica do sono, inclusive antiga aqui em Cuiabá, né? Eu mesmo já tive lá, quando ela ainda era ali na Filinto Miller, passei uma noite lá todo plugado, né? Continua naquele mesmo sistema hoje, um tratamento, uma noite na clínica de sono, ou a tecnologia já mudou bastante? A tecnologia está sempre evoluindo, né? Mas o que acontece com relação ao sono é que nós precisamos ter uma avaliação de uma série de parâmetros para você poder entender melhor o que acontece com a pessoa durante o período que ela está dormindo, para que você possa ter um diagnóstico e aí depois ter uma tomada de decisão. Tá? Existem aparelhos assim portáteis que permitem fazer o exame em casa, mas não é a mesma coisa. Tá? São aparelhos mais simples e onde você não tem toda a possibilidade de diagnóstico que a gente tem na clínica do sono. Porque lá o que é feito? São apartamentos, como se fosse um apartamento de um hotel, onde a pessoa vai passar a noite toda dormindo e os sensores, eles vão captar uma série de informações que são importantes. Além disso, se tem como se fosse um Big Brother, né? Tem uma câmera e ela filma no escuro, então a gente tem também som e imagem daquela pessoa. Ou seja, você tem a possibilidade de ver algum movimento anormal, algum ruído anormal. Então, com isso, você tem uma avaliação completa do sono da pessoa para poder ter o diagnóstico
e isso vai orientar qual vai ser o melhor tratamento que essa pessoa Isso aí vai a fazer. tecnologia faz essa análise ou você tem lá uma pessoa lá acompanhando esse sono o tempo todo? É a tecnologia que vai te... Não é esse exame não é um exame automatizado. Como, por exemplo, né, muitas pessoas têm um relógio lá que Porque faz... se é mais ou menos igual ao Big Brother, tem alguém assistindo lá. Não, existem por quê? Porque as técnicas, nós temos equipes, né? São as equipes que passam a noite toda lá, elas ficam numa central de monitorização. Qual é o objetivo das técnicas ficarem a noite todas lá? Bom, em primeiro lugar, é para dar algum suporte, porque pode, eventualmente, quando a pessoa se mexe, alguns daqueles sensores podem se soltar, e aí a técnica percebe que soltou, ela vai lá e reposiciona o sensor. Então, essa é a importância da técnica estar acompanhando o exame. E ela também vai auxiliar caso alguma necessidade. Por exemplo, a pessoa quer ir no banheiro, ou então a pessoa acordou, qualquer coisa que precisar, as técnicas estão lá a noite toda para poder dar esse suporte para o paciente. O objetivo das técnicas é garantir que aquelas informações estão sendo adequadamente obtidas. Daí você, uma vez com todas essas informações obtidas, elas são salvas no computador e aí no outro dia, durante o dia, o médico vai fazer a análise daquele traçado. Então o exame, o laudo do exame, ele não é um laudo assim automático. Tá? Então ele é um laudo basicamente visual, quer dizer, então nós vamos ver as telas do computador, onde tem aqueles registros, vamos identificar as alterações e depois nós vamos mensurar essas alterações. Por exemplo, esse exame chamado polissonografia, né? Até por sinal é bom também deixar claro que esse exame ele faz parte dos exames que são cobertos pela Unimed. Então esse exame faz parte, a Unimed, o cliente Unimed, ele tem acesso a esse exame, né? Não é como muita gente pensa que a clínica do sono só atende particular, não, atende planos de saúde, né? E o nosso principal parceiro é a Unimed. Atende outros planos também. Atende outros planos também, mas nosso principal parceiro é a Unimed. Então a pessoa passa, qualquer distúrbio de sono, né, qualquer queixa relacionada ao sono, é muito importante fazer esse exame para você ter o diagnóstico. Né? Então algo que é bastante comum de nós atendemos lá na clínica do sono são os pacientes que têm ronco. Tá? Então, por que a gente avalia o paciente com ronco? Porque é provável que a pessoa que tenha ronco tenha também um problema chamado apneia do sono. Apneia do sono. Tá? Eu acho que é até bom a gente aproveitar o teu espaço aqui, a tua audiência, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do ronco e apneia do sono. Em primeiro lugar... Pode, inclusive, levar à morte. Sim, durante a noite. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, é bom deixar claro que ronco não é normal. Tá? Porque às vezes a gente pergunta para o paciente se ele ronca, ele fala assim, não, eu ronco só o normal. Não, ronco não é normal, certo? Nós dois estamos respirando aqui, nós não estamos fazendo nenhum barulho. Porque quando você respira, o normal é você não fazer nenhum tipo de barulho, certo? Porém, algumas pessoas, quando dormem, esta região aqui da garganta, ao invés de ficar bem aberta, ela fecha. E quando fecha, a hora que o ar passa, ele vibra essas estruturas e provoca o barulho. Então, Então, esse ronco é porque o ar está passando com dificuldade. E a pessoa que ronca pode ter um fechamento total. Então, quando fecha totalmente a garganta, aí o ar não passa. Isso se chama apneia do sono. Tá? Hoje, por exemplo, antes de vir aqui para o seu programa, eu atendi um paciente, ele ficou espantado. Ele teve 90 apneias por hora de sono. Ele falou assim, por hora? Por hora. Ele falou assim, doutor, eu não imaginava que eu dormia tão mal assim. Isso no exame lá, detectado detectado no exame. Ele falou assim, doutor, eu não imaginava que eu dormia tão mal assim. Porque uma coisa que acontece com frequência nessa questão do ronco e da apneia, a doença, ela vem aos poucos, né? Então não é de um dia para o outro que ela aparece. E a pessoa vai meio que se
acostumando a dormir mal e já não percebe o quanto o sono está fazendo diferença na qualidade de vida dessa pessoa. Então, assim, a pessoa que ronca, o que acontece? A hora que ela para de respirar, não entra oxigênio para o corpo dela. Chega uma hora que o corpo percebe que não está chegando oxigênio e faz o quê? Faz ela despertar para poder respirar. Então, a hora que ela está tentando respirar e não consegue, daí ela faz assim. Isso é facilmente identificado por quem está do lado. Lá em casa tem isso. Então, acho que vamos ter que fazer um exame. Tem que mandar a esposa lá. E é muito perigoso isso. Por quê? Porque quando não está respirando, não está chegando oxigênio, daí faz esse despertar, isso faz o coração acelerar, a pessoa pode ficar hipertensa por causa desse problema. Quem já é hipertenso é mais preocupante ainda, porque se a pressão subir demais no meio da noite, pode dar um acidente vascular cerebral, esse coração mais acelerado pode desencadear uma arritmia e é um fator de risco até para infarto. Se a pessoa tem problemas de ronco, de apneia ou outro problema de sono qualquer, isso causa consequências no dia seguinte. Então, às vezes a pessoa acorda cansado, indisposto, meio desanimado, meio desmotivado, parece que está sem aquela energia para fazer suas atividades ao longo do dia. E isso pode provocar também sonolência em determinados momentos do dia. Aquela pessoa que, às vezes, numa situação que ela fica um pouco quieta, já começa a meio que cochilar. Por exemplo, chega em casa, vai querer assistir uma televisão, assistir um filme, cochila. Tá? Essa é a pessoa que não atinge o chamado sono REM. Ela tem um prejuízo da qualidade do sono e que causa muita fragmentação. Então, elas têm muitos despertares ao longo da noite, acaba tendo um sono mais superficial, com uma redução do sono REM ou do sono profundo, e isso traz consequências, porque o sono ele é fundamental para que haja um descanso físico e mental. Então, para você poder estar bem no outro dia, você precisa dormir bem. Mas e se a pessoa acorda bem e ela teve esses despertares? Esses despertares durante a noite, mas ela dormiu bem, mas ela tem sei lá, 5, 6, 10, você falou que teve paciente que teve 90 por hora. Uhum. Alguém que teve 2, 3, 5 durante a noite toda. Ele também está prejudicado ou não? Quando nós fazemos esse exame da polissonografia, nós temos alguns parâmetros de normalidade. Existe um limite? Existe um limite. Então, no caso, por exemplo, esse despertar que eu estou falando, ele, na maioria das vezes, ele não é consciente, sabe? Nós sabemos que ela despertou. Ela faz aquele barulho de susto, mas ela está dormindo. Está dormindo e a pessoa mesmo não lembra de nada disso no dia seguinte. Sim, por isso que ela fala, não, eu durmo bem, eu nem exatamente, ronco. Né? Se você me perguntar, eu vou te dizer porque eu não ronco, eu não me ouço roncando. Sim, está dormindo, né? Não tem como saber, né? Mas outro dia viajei para interior de São Paulo e estava um sobrinho meu no quarto comigo. E no outro dia ele reclamou que eu tinha roncado muito durante a noite e tinha tido esse tipo de apneia. Ele falou, eu pensei que você tinha morrido, porque tem uma hora que você parou de respirar. Depois fez assim. Dá tipo de um susto, só né? que eu não percebi nada disso. E a gente tinha tomado à noite, tinha saído à noite num restaurante, tomado uma cervejinha. O fato de você tomar bebida alcoólica à noite provoca um relaxamento mais pronunciado. Mais então, assim, por exemplo, a ingestão de bebida alcoólica, uma refeição muito volumosa no período da noite, você comer demais à noite, ou então quando você está muito cansado, né? Então você, por exemplo, está vindo assim de um período onde você está trabalhando muito, você está dormindo pouco, então esse cansaço favorece o relaxamento muscular e favorece a ocorrência do ronco e da apneia do sono. Como também a gente observa muito isso nas pessoas que estão acima do peso, porque quando se ganha peso, existe um aumento da posição de gordura aqui no pescoço. E essa gordura ajuda a provocar esse fechamento da garganta durante o sono. E os sintomas relacionados a essa parte do ronco e da apneia, existem sintomas que estão relacionados ao momento que a pessoa dorme e sintomas relacionados ao que vai acontecer no outro dia. Eles são muito variáveis, né? O que a gente fala assim é que pode acontecer. Às vezes a pessoa se identifica com um ou com outro sintoma, né? Por exemplo, uma das coisas que pode acontecer, que a gente já atendemos lá na Clínica do Sono, vários casos
de pacientes encaminhados por neurologista é por causa de dor de cabeça. Então, por exemplo, dor de cabeça é um dos sintomas que pode estar relacionado à apneia do sono. Alterações de memória também, dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, raciocínio um pouco mais lento. Então, são alguns dos sintomas. Outro sintoma que é bastante frequente dos pacientes serem encaminhados para fazer o exame lá na clínica do sono é quando a pessoa tem uma pressão alta e está com dificuldade no controle, principalmente no período da noite. Por quê? Porque durante a noite, quando você está dormindo, teoricamente, a sua pressão tem que diminuir. E aí tem pessoas que às vezes fazem aquele exame que fica medindo a pressão durante 24 horas e a pressão não baixa durante a noite, ou às vezes até sobe durante a noite. Então esse é altamente sugestivo de que durante a noite a pessoa está fazendo esforço para respirar e esse esforço é que está causando o aumento dessa pressão arterial. Então, às vezes os sintomas são assim muito leves, a pessoa não tem essa percepção. Como, por exemplo, um dos sintomas relacionados às pessoas que dormem mal é a alteração de humor. Então, a pessoa que começa a ficar muito irritada, fica muito estressada, está meio sem paciência, né? Então, às vezes, isso pode estar acontecendo. Eu sou assim de manhã, eu acordo de manhã, você não fala comigo, não deixa eu quieto, leva umas 2 horas assim para... Eu acho que nós vamos receber sua visita lá na clínica do sono em breve. Deixa eu te perguntar, e o zumbido de ouvido está relacionado com alguma coisa do sono ou não? Ele prejudica o sono, né? Mas assim, que a doença de sono causando zumbido no ouvido, teoricamente é provável, porque zumbido é algo assim, é multifatorial, né? Existem muitas situações que podem provocar zumbido no ouvido. Mas assim, não saberia te dizer mais especificamente de alguma doença que... Se tem correlação? Não saberia te dizer. Não tem. Então eu tenho que ir lá, passar uma noite lá para detectar. E detectando lá que eu tenho problema para dormir, por esse paciente que você falou, 90 apneias por hora. Por hora. Qual foi o tratamento dele? Nesses casos, assim, quando é muito grave, aí esse caso ele vai ter que fazer uso de um aparelho chamado CPAP. Né? O que é o aparelho chamado CPAP? Ele é um aparelho que ele é como se fosse um compressor de ar. É lógico que tem toda uma tecnologia embutida, mas ele fica do lado da cama, um aparelho pequenininho, né? E tem uma máscara, tipo aquelas máscaras de piloto, oxigênio. Tipo aquelas de piloto de avião, assim, né? Então esse aparelho ele sopra o ar, ele joga o ar com uma pressão e essa pressão mantém a via aérea aberta, então impede o fechamento da garganta. Agora, uma coisa muito importante até para servir de orientação é que esse tipo de aparelho ele é muito assim individualizado, ou seja, cada caso é um caso, não é um aparelho único que vai servir para todo mundo e também a configuração do equipamento precisa ser feita no laboratório de sono. Então, lá na clínica do sono, quando o paciente tem indicação de usar o CPAP, ele tem que dormir uma segunda noite lá na clínica do sono. Com o CPAP. Que daí nós temos os nossos aparelhos lá de laboratório, nós vamos ver que tipo de aparelho vai ser melhor para ele, qual o tamanho e qual o modelo de máscara que vai adaptar melhor ao rosto dele e a configuração que vai ser colocada nesse equipamento para que ele possa funcionar de forma adequada. Então, qual é o objetivo do nosso tratamento? O objetivo é acabar com o ronco, acabar com a apneia do sono, garantir que ele tenha uma boa respiração e uma boa oxigenação do corpo dele ao longo da noite. Isso através do CPAP. Nesse caso grave, sim. Sim. De maneira geral, a gente busca isso, né? E a gente quer também que esse paciente tenha boa qualidade de sono, porque isso vai se refletir em boa qualidade de vida, com mais saúde e evitar as complicações e as doenças que podem estar relacionadas à falta de sono. E os casos não tão graves que não tem o diagnóstico de uso do aparelho? Bom, tratado como? Aí medicação? Eu vou te dar um exemplo de um caso, assim, dos casos mais fáceis que a gente tem de tratar. Então, existem algumas pessoas que estão com peso normal, por exemplo, porque quando está acima do peso, a primeira coisa tem que reduzir peso. Porque a gente sabe que a obesidade
leva ao ronco, leva à apneia do sono. Então, às vezes, é só reduzir o peso, você elimina totalmente o problema. Por exemplo, a gente atende lá na clínica do sono muitos pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica. Então, assim, os cirurgiões aqui da cidade, eles encaminham os pacientes para mim, porque além de ser pneumologista, eu trabalho também com a parte de sono. Então, a gente já avalia as duas coisas, porque a gente sabe que quando a pessoa está acima do peso, vai ter dificuldade na respiração, tem uma chance maior de ter ronco e de apneia. Então, a gente faz todo esse preparo. Então, esses pacientes, muitos deles, com a redução do peso, eliminam o problema do ronco e da apneia do sono. Tá? Mas tem casos mais fáceis de tratar, que é o que eu vou te contar agora. Já tive vários pacientes que apresentaram ronco e apneia do sono somente quando dormiam de barriga para cima. Então, esse caso é o caso mais fácil de tratar. Por quê? É só você fazer com que ele não durma de barriga para cima. E como é que você faz isso? Como é que a gente faz isso? Aí tem um segredinho que eu vou te contar. Travesseiro no meio das pernas? Eu vou te contar. Não, mas veja bem. Isso aqui não é uma regra para todo mundo, tá? Não adianta todo mundo fazer isso, porque não sei, é só alguns casos que vão resolver dessa forma. Como é que a gente identificou isso? Através do exame da polissonografia. Então, na polissonografia, uma das avaliações que a gente faz é a posição do corpo da pessoa. Então, nesse exame, nesses casos que eu estou falando, foi identificado que a pessoa, quando deitava de barriga para cima, começava a roncar e fazer apneia. A hora que ela virava de lado, parava de roncar e parava de fazer apneia. Então, nesse caso, qual foi a solução? Na roupa de dormir, foi orientado para que se confeccionasse um bolso, certo? Bem no meio das costas e colocado uma bola, aquelas bolas de tênis. Qual é o raciocínio? Quando a pessoa está de lado, ela está bem. Se ela quiser ficar de barriga para cima, aquela bola incomoda e ela já vira ou para um lado ou para o outro. Automaticamente. E problema resolvido. Esse é o tratamento mais fácil e mais barato que existe. Aí, né? a bola de tênis, pessoal. Mas não serve para todo mundo. Bola de tênis no bolso. Não serve para todo mundo. Mas tem que fazer um bolso nas costas, é isso? Sim, tem que fazer um bolso aqui no meio das costas, justamente para aquela bola incomodar na hora que ele deitar. Vou fazer esse negócio lá em casa. Tem que ver se acontece só quando está de barriga para cima, né? O ideal é você passar uma noite lá, aí lá isso será identificado. Exato. Porque como é gravado e tudo monitorado, se ele fizer a apneia quando estiver de barriga para cima e quando vira não faz, a bola de tênis é a solução mais fácil. E também algo que eu queria deixar bem claro aqui também, veja só, este exame de polissonografia, ele pode ser solicitado por qualquer médico. Tá? Não precisa ser um especialista de sono para solicitar o exame. Qualquer médico pode pedir e com o pedido médico a pessoa vai lá na clínica do sono e faz o exame. Aí se der alguma alteração muito significativa, esse próprio médico vai pedir que algum especialista acompanhe. Mas a maioria dos médicos tem condição de pedir o exame e tomar já as primeiras condutas com relação aos casos mais fáceis de resolver. E vai ter os casos também de medicamento. Vai ter uso de medicamento. Para ronco e para apneia do sono, quase não se usa remédio. Quase não. Quase não se usa. Eventualmente, a gente vai usar alguma medicação para melhorar a passagem do ar pelo nariz. Por exemplo, uma pessoa que possa ter uma rinite, então você vai usar uma medicação para melhorar a rinite e isso acaba melhorando também o ronco e a apneia. O uso do travesseiro mais alto ou então a cama mais elevada ajuda também? Ajuda também. Tá? Então, nos casos onde a gente tem a apneia leve ou apenas o ronco, o fato de dormir com a cabeceira um pouquinho mais elevada também ajuda. Tá? E também ajuda também a cabeceira mais elevada. 2 tocos no pé da cama resolve. Resolve. E também outra coisa também que está muito associada com a questão do ronco é a doença do refluxo. Então, você erguendo a cabeceira da cama, você também melhora o refluxo e melhora o ronco. Porque quando a pessoa tem refluxo, o que acontece? Quando ela dorme, aquele ácido do estômago, ele sobe, vem até a garganta e ele provoca uma irritação de garganta. Pode provocar tosse, pode provocar pigarro e ele piora a condição do ronco. Tá aí uma coisa que os fabricantes não se atentaram, né? Tem cama com regulagem, não?
cama padrão, sem ser de hospital, que você possa regular o pé dela? Olha, eu desconheço. Não tem, né? Eu desconheço, E às vezes até é muito difícil, porque às vezes uma cama box é difícil você erguer a cabeceira, Pois né? Daí o que a gente orienta em alguns casos, assim, quando é difícil de erguer a cama como um todo, eles falam de travesseiro anti-refluxo, mas na verdade não é bem um travesseiro, é como se fosse quase um colchão, que ele começa baixinho e ele vai subindo aos poucos, assim, e daí a pessoa fica com a parte do tronco e da cabeça um pouco mais alto que o resto do corpo. Porque só erguer o travesseiro pode também não ser uma medida muito adequada. Dá problema porque na coluna, pode dar problema na coluna. Na cervical. Exatamente. Doutor, o papo tá bom e o tempo acabou. Que pena. Nós temos que ir embora. Ó, mais informações, você procura a Clínica do Sono, ou pode seguir no Instagram também. Lá todo dia tem uma informação diferente, né, doutor? Clínica do Sono MT. @Clínica do Sono MT, esse é o endereço do Instagram. É isso? Tem um site também, clinicadosonomt.com.br. Lá tem endereço, tem telefone. Tem um telefone aqui, ó, 3321011165, tá bom? Atende plano de saúde, os clientes Unimed estão lá, a clínica está à disposição. É isso? Exatamente. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, e olha, é muito bom de participar aqui, eu gosto muito de poder ajudar, de trazer informação, porque eu acho que isso é muito bem recebido pela população, e o que a gente quer é exatamente poder colaborar para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, que as pessoas durmam bem, que as pessoas possam respirar bem, e evitar as doenças que são preveníveis, e ter mais saúde e ter uma vida mais prolongada e mais feliz. Mais qualidade de vida. Exatamente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela audiência, companhia e paciência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.